Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula, né? Na aula passada nós finalizamos trabalhando as velocidades de direito penal. Então nessa aula vamos avançar, vamos falar sobre os pontos de direito penal, uma matéria, um tema muito importante, né? E depois interpretação da lei penal, tá bom? Então vou aqui compartilhar com vocês o nosso quadro, né? Então tá aí, já nos quadros aqui. Então, vamos, pessoal, nessa aula trabalhar as fontes do direito penal. Então, fontes do direito penal. Certo? Então, vamos começar, pessoal, primeiramente, né, com uma divisão importante, tá? As fontes formais e materiais, né? Primeiramente, vamos trabalhar a fonte material, tá? Fonte material. Então, primeiro tópico aqui, fonte material, né? Fonte material. Então, pessoal, quando eu falo de fonte material, tá? Aqui seria o que? A fonte de produção da norma, tá? Então, fonte aqui de produção da norma. Então, é a fonte de onde a norma ela é produzida, né? Então, aqui, o que é que eu vou analisar aqui? O órgão que é encarregado, certo, da criação do direito penal. Então, no Brasil, qual órgão, né? De onde provém a criação do direito penal? Pessoal, é da União, beleza? É da União, que é uma, no caso é a regra, né? Então, aqui, em regra, né? É no final o que acontece mesmo, né? É da União. Isso está onde? Está lá no artigo 22, inciso 1 da nossa Constituição Federal, né, de 1988. Tá? Artigo 22, inciso 1 da nossa Constituição Federal de 1988. Então, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a Constituição, lá no artigo 22, tá? Vou colocar aqui. Olha lá, compete privativamente à União. Deixa eu só apresentar para vocês aqui, peraí. Aqui, ó. Vou compartilhar com vocês a tela aí. Olha, compete privativamente à União legislar sobre, né? Aí tá lá, inciso primeiro, direito civil, comercial, direito penal, tá? Então, trata-se, pessoal, de competência privativa da União, tá? Então, quando fala aqui, voltando ao nosso slide, né? Tá aí na tela para vocês. Então, quando fala aqui de competência da União, né? Que é da União, trata-se aqui, pessoal, de uma competência privativa, tá? Então, competência privativa da União legislar sobre o direito penal. E aí, se eu falo, né, da regra, né, porque, né, existe, né, pode até colocar em vermelho aqui, uma exceção que raramente, né, ela é usada, tá? A exceção aqui, tá? Que seria o que está previsto lá no mesmo artigo 22, sendo que lá no parágrafo único, tá? Da nossa Constituição Federal de 88, né? Onde trata o seguinte, que caberia aos estados também legislar sobre direito penal. No entanto, apenas em questões
específicas, tá? Apenas em questões específicas. Então, o Estado ele poderia até legislar em direito, no âmbito do direito penal, mas apenas em questões específicas, né? Vou ler aqui para vocês o parágrafo único, tá? Do mesmo artigo 22, né? Da Constituição Federal. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ó, fala aqui, ó. Lei complementar poderá autorizar os estados, olha só, a legislar sobre questões específicas, tá? Das matérias relacionadas neste artigo. Então, seria necessário que uma lei complementar autorizativa, tá? Para que os estados pudessem legislar sobre direito penal. Beleza? Então, eu sei se a lei não existe, tá? Então, só em questão específica, trabalhando isso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá para o nosso quadro novamente. Tá? Então, pronto. Então, primeiro uma fonte material, né? E temos, pessoal, a fonte formal, certo? Fonte formal. Vamos aqui, segundo ponto. Fonte formal. Aqui, na fonte formal, eu tenho nada mais que o instrumento de exteriorização do direito penal, tá? Então, aqui a fonte formal trata-se aqui do instrumento de exteriorização do direito penal, certo? Então, aqui, pessoal, na fonte formal tem o quê? O modo como as regras são reveladas, tá? Então, fala-se que a fonte formal é a fonte de conhecimento, fonte de cognição, tá? Fonte de conhecimento, também chamada fonte de cognição. E essa fonte formal, ela subdivide-se em imediata, e temos a fonte formal mediata, certo? Imediata, e temos a fonte formal mediata. Pessoal, na fonte imediata, qual é que é a fonte imediata do direito penal? É a lei, certo? É a lei, tá? Única fonte formal imediata. A única fonte formal imediata é a lei, tá? É a lei, beleza? E temos a fonte formal imediata, que entra aqui os costumes e também, né, os princípios gerais, princípios gerais de direito. Tá? Os costumes e os princípios gerais de direito, beleza? Tá? E aí entra, né, uma observação importante, tá? Que seria os atos administrativos, né? Atos administrativos também, né? Tem parte da doutrina que fala, né, dos atos administrativos também, que poderiam funcionar como fonte, né, mediata do direito penal, tá? Por exemplo, né, de fonte administrativa, nós temos o artigo 33 da Lei de Drogas, tá? O artigo 33 traz o quê? O crime de tráfico de entorpecentes. No entanto, o que é que vem a ser droga, né? A definição de droga consta, pessoal, numa portaria da Anvisa. Então, no ato administrativo, funcionando como uma fonte imediata de direito penal, tá certo? Não é uma lei. Então, uns alegam até que seria uma violação ao princípio da legalidade, mas não vejo dessa forma, porque, imagine,
A dinâmica que é, né, o surgimento de novos entorpecentes aí. Cada dia que passa, surgem novas drogas, mas toda vez que surge uma droga, tivesse que mandar um projeto, né, de lei para alterar a lei de drogas, para inserir aquela substância como entorpecente ali, de comercialização proibida, para configurar crime. Então, não tem cabimento isso, né? O ato administrativo ele tem uma possibilidade de mudança, um dinamismo muito maior, tá? Então, aqueles atos administrativos, o exemplo é a lei de drogas, artigo 33, tá? Da lei 11.343 de 2006, tá? Que é a lei de drogas, tá? Então, pessoal, essa divisão aí, né, de fonte formal, fonte material, né, é uma visão mais tradicional, tá certo? A doutrina mais tradicional. E temos, né, uma doutrina moderna, tá? Que traz uma visão moderna das fontes do direito penal, beleza? Então, vamos, né, justamente analisar essa doutrina moderna, tá? Em relação às fontes do direito penal. Deixa eu colocar aqui, tá? É uma visão moderna, né? Até colocar aqui, para a doutrina moderna. Então, para a doutrina moderna. Pessoal, primeiramente, né? Vamos ao tópico 3.1, primeiro grupo aqui. Então, fontes formais imediatas. Fontes formais imediatas, né, numa visão moderna. Então, a primeira fonte formal imediata numa visão moderna seria justamente a lei, né? Temos a lei, tá? E quando eu falo aqui da lei, pessoal, entra em cena, e nós vamos falar, né, na próxima aula, o princípio da reserva legal. A reserva, o princípio da reserva legal. Por quê? Quando fala aqui a reserva legal, pressupõe uma lei em sentido estrito, tá? Então, essa lei aqui, tá? É a lei, né, em sentido estrito. Quer dizer o quê? Que é somente aquela lei que é votada no Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo, tá? Então, não é lei em sentido amplo, que englobaria outros atos normativos e tal, não. É a lei em sentido estrito, tá? Princípio da reserva legal. E aí, pessoal, temos também como fonte imediata, fonte formal imediata na visão moderna, a Constituição Federal, tá? A Constituição Federal. Por quê? Lá na Constituição Federal, nós vamos aqui ver, pessoal, Paulo, vou mostrar para vocês, nós temos os chamados mandados de criminalização. Então, mandados de criminalização. Então, como seria isso, pessoal? São mandados. A Constituição ela manda o legislador, certo? Infraconstitucional, punir determinadas condutas que infringem aqueles bens jurídicos ali postos na Constituição, tá? Então é isso que acontece, né? São mandados constitucionais de criminalização. Então, por isso a Constituição é uma fonte formal imediata do direito penal. Então, vamos aqui a alguns exemplos, né, de mandados constitucionais de criminalização. Vou até aqui abrir para vocês, compartilhar a tela aqui para a gente olhar lá. Aqui, pronto. Vocês estão aí com a Constituição, né, aparecendo para vocês, tá? Vamos lá, pessoal, no artigo 5º, né, da Constituição. Agora, vamos no inciso 42. Artigo 5º. Aí vocês anotem aí, tá? Artigo 5º, inciso 42. Olha o que ele diz aqui, ó. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. O que é que o Constituinte está fazendo aqui, né?
mandamos falando o seguinte, olha, tem que punir o racismo ele é crime, tá? Então, por isso que existe a lei de racismo, tá certo? Que pune a conduta daquele que promove o racismo, né, com a sanção penal, beleza? Então, um grande exemplo aí, inciso 42. Temos também, pessoal, inciso 43, olha o que ele diz aqui. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então, veja só, são crimes inafiançáveis, tráfico ilícito, sim, tem a lei de drogas, que até comentei com vocês agora, lei 11.343 de 2006. Temos a lei de terrorismo, né, pessoal? Temos a lei de crimes hediondos, lei 8.072/90, a lei de terrorismo mais recente, tá? Então, veja só, se o legislador constitucional determinando que o legislador infraconstitucional pune essas condutas. Então, são mandados constitucionais de criminalização. Temos também, pessoal, aqui o inciso 44, olha só. Constitui crime inafiançável e prescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Lá em Penal 4, vamos estudar o quê? Os crimes contra o Estado democrático de direito, tá? Crimes contra o Estado democrático de direito, foi uma legislação mais recente, que revoga a antiga Lei de Segurança Nacional da década de 80, da época do regime militar, tá? E aí passa a inserir no Código Penal um novo título que trata dos crimes contra o Estado democrático de direito. É isso aí que o legislador, né, constitucional está mandando punir, beleza? Temos também, pessoal, agora lá no artigo, tá? Anota esses três incisos aí do artigo 5º, tá? Inciso 42, 43 e 44, artigo 5º da Constituição, como mandados constitucionais de criminalização, beleza? E temos, pessoal, o artigo 225, tá? Lá no parágrafo 3º, olha o que diz aqui, ó. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Beleza? Então, o que é que nós temos aí? Temos a Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605, tá? Punindo aquelas condutas que, porventura, sejam lesivas ao meio ambiente, tá? Então, fala aí, ó. Sanções penais. Mandado constitucional de criminalização também, tá? E temos, pessoal, além do artigo 225, o artigo 227, tá? Lá no parágrafo 4º, tá? Fala que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Temos, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069/90, que trata justamente de crimes específicos que violam aí, né, os direitos da criança e do adolescente. O Código Penal também trata, como, por exemplo, estupro de vulnerável, né, lei, que é o artigo, 217A do Código Penal. Temos o artigo 218B, que é o favorecimento da prostituição, outra forma de exploração sexual de criança, adolescente também, enfim, dentre outras condutas aí na legislação, tá? Então, outro mandado constitucional de criminalização, artigo 227, parágrafo 4º, beleza? Tá? E aí tem um detalhezinho, pessoal, bem interessante, que a doutrina fala que lá no artigo 5º, vamos voltar para o artigo 5º, né? Artigo 5º, no caput, eu vou botar aqui, no caput, teriam que mandados implícitos de criminalização, né? Esses aí que eu falei para vocês são mandados explícitos de criminalização, tudo bem? E temos os mandados implícitos, que seriam justamente esses do artigo 5º do caput. Por quê? Vamos lá, fala aqui. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Aí vem a inviolabilidade do direito à vida. Então, implicitamente, o legislador constituinte está falando o seguinte: olha, a vida é inviolável. Então, se você fizer isso, você pode ser responsabilizado. Aí nós temos o quê? Os crimes contra a vida. Os crimes contra a vida é homicídio, aborto, induzimento, instigação ao seu suicídio, né? Temos o feminicídio, né, também.
Temos o infanticídio, são crimes que violam a vida. Aí vem a liberdade, né? Temos outros vários crimes que violam a liberdade, sequestro, cárcere privado, né, por exemplo. Questão da igualdade também, segurança, a propriedade, os crimes contra o patrimônio. Então, implicitamente, o legislador constitucional está dizendo o seguinte: olha, se violar essas condutas, você pode também responder criminalmente, se violar esses bens jurídicos, né? Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade estão aí no artigo 5º, né? Que deixa muito claro que são invioláveis, tá? Então, seriam mandados implícitos de criminalização, tá certo? Então, vamos lá voltar para o nosso quadro. Então, pessoal, só voltar aqui. E aí, além dessas situações, né, nós temos também como fonte formal imediata os tratados e convenções internacionais, tá? Então, temos aqui, ó, terceiro ponto, né, tratados e convenções internacionais de direitos humanos, tá? Tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Aí, aqui nesse âmbito, né, o que acontece? Esses tratados, eles criam crimes, né, ou combinam penas apenas para o direito internacional. Por quê? Para o direito interno, né, aqui, para o nosso direito, nós precisamos o quê? Que seja feito todo o procedimento, né, de inclusão desse tratado na nossa legislação, tá? Então, se a gente for ver lá no artigo 5º, vamos voltar lá para a legislação. Deixa eu só abrir aqui. Está aparecendo agora, tá. Então, lá no artigo 5º, pessoal, no parágrafo 2º, fala o seguinte, ó, os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. É o chamado bloco de constitucionalidade. Eu acho que vocês já estudaram isso, né? Então, fala, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais, né? Então, é a forma dos tratados internacionais terem ali a equiparação, né, de uma emenda constitucional. Então, é possível que esses tratados eles venham veicular o quê? Mandados internacionais de criminalização, tá? Mandar, olha, a tortura, temos a Convenção da Tortura, a Convenção que trata da violência contra a mulher, contra a criança, existem várias, né? E muitas das o Brasil, ele é signatário, até porque o Brasil tem uma história, né, de defesa, né, dos direitos humanos. Tá certo, pessoal? Então vamos lá voltar para o nosso quadro. Além dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos, como falamos aqui, temos também, pessoal, como fonte formal, imediata, nessa visão moderna, a própria jurisprudência, né? A jurisprudência, beleza? É uma fonte imediata também. Por quê? A jurisprudência é uma fonte reveladora do direito, tá? E aí temos, como por exemplo, as súmulas vinculantes, tá? Súmulas vinculantes que tratam, né, ali do direito penal. Temos, salvo engano, a súmula vinculante 24, deixa eu só olhar ela aqui, acho que é ela. Súmula vinculante 24 do STF, deixa eu ver se é ela mesmo. Ah, sim, vou até abrir aqui para ela mesmo, né? Ó, ela fala assim, pessoal, súmula vinculante 24 do STF. Vou ler para vocês depois estudem ela, tá?
Olha aqui, ó, não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137/90, né, que é a lei contra dos crimes contra a ordem tributária e as relações de consumo, antes do lançamento definitivo do tributo, né? Porque os crimes contra a ordem tributária, vocês devem estudar depois, né, em legislação especial, os crimes materiais para a configuração, né, do crime material, do artigo 1º, inciso 1 a 4, tem que ter o lançamento definitivo do tributo. Antes disso, eu não tenho, né, a configuração do crime, tá? Então, um ponto importante. Súmula vinculante, né, que é nada mais que uma jurisprudência consolidada, tratando sobre direito penal. Então, a jurisprudência também é uma fonte, tá, formal e imediata de direito penal. E temos também, pessoal, como fonte formal imediata, os princípios. Isso mesmo, os princípios. Tá? Os princípios, né? Muitas vezes, pessoal, os princípios, eles conduzem o que? A abolição ou mesmo a redução de pena, né? Isso acontece. Um grande exemplo, o princípio da insignificância, vamos usar ele, né? O princípio da significância é uma causa excludente da tipicidade material. Vamos falar sobre isso. Então, exclui o próprio fato típico, tá? Então, a conduta passa a ser atípica, tendo em vista a incidência do princípio da insignificância. Beleza? Então, é um exemplo, assim, né, bem legal, tá? E temos também, pessoal, como fonte formal imediata, nessa visão mais moderna, né, complementos da norma penal em branco. Então, temos aqui complementos da norma penal em branco. Por quê? Seguem a lei e são incriminadores, né? Sem dúvida nenhuma. Seguem a lei e são incriminadores. A norma penal em branco, pessoal, nós vamos estudar mais à frente, tá? É aquela que depende de uma complementação. Então, eu vou falar para vocês, o artigo 33 da Lei de Drogas, deixa eu só abrir aqui para vocês. Ó, artigo 33, deixa eu só abrir aqui a tela, pronto. Vai aparecer aqui para mim, pronto. Ó, vou colocar aqui, ó, artigo 30, Lei de Drogas, né? Lei 11.343, tá? E lá no artigo 33 cap, está o crime de tráfico de drogas. Ó, fala aqui, ó, importar, exportar, vai ter todos esses verbos, né? Entregar, consumo, fornecer o quê? Drogas, né? O que é que vem a ser? Aí configura o crime, né? 5 a 15 anos de reclusão e tal. Então, o que é que vem a ser droga? Então, o legislador aqui não fala nada. E aí precisa de um complemento. É a norma penal em branco, então ela precisa desse complemento que provém de um ato administrativo, tá? Então, até vou falar sobre isso. Norma penal em branco, heterogênea, né? Tá? E heterovitelina. Depois eu vou falar essas coisas mais à frente. Então, ela depende do complemento. Então, nesse caso, eu tenho o quê? Um complemento da norma penal em branco, nesse caso, esse ato administrativo aí, que é uma portaria da Anvisa, que complementa a lei, né? Do tipo penal, e é uma fonte formal imediata também. Beleza? Tranquilo? Vamos lá voltar para o nosso quadro. Tá. E nós temos, pessoal, além das fontes formais imediatas, né, aqui nessa visão mais moderna, no segundo tópico aqui, dentro desse tópico maior, né, que nós estamos trabalhando, temos as fontes informais, tá? Então, 3.2, temos as fontes informais. As fontes informais, tá? E aí, pessoal, não é nem fontes informais, na verdade, é fonte informal, né? É uma fonte só.
fonte informal, tá? É uma única fonte, né? Fonte informal. E qual seria essa fonte formal, pessoal? Os costumes, tá? Então, os costumes é a fonte informal, beleza? E aí, eu vou fazer algumas observações aqui, vocês vão anotando em relação aos costumes, só para a gente adiantar, né? Primeiramente, o que é que vai ser costume? Eu tenho aqui o quê? São comportamentos uniformes, certo? E constantes, beleza? Comportamentos uniformes e constantes. Quando eu falo comportamentos uniformes e constantes, é o chamado elemento objetivo. Até vou colocar isso aqui. Em relação ao costume, nós temos, né, o elemento objetivo da definição, elemento objetivo. E nós temos, pessoal, o elemento subjetivo. Elemento subjetivo. No que tange ao elemento objetivo. Costume, pessoal, seria o quê? Comportamentos, tá? Uniformes. Quer dizer o quê? No mesmo padrão. E constantes, né? Tá? Sem solução assim, não é aquela coisa esporádica, são comportamentos constantes e uniformes, né? É o elemento objetivo. Já o elemento subjetivo, pessoal, ele reside na convicção, tá? De sua obrigatoriedade, tá? Então, o elemento subjetivo reside na convicção de sua obrigatoriedade, tá? Convicção de sua obrigatoriedade, beleza? Então, é a definição de costume. Comportamentos uniformes e constantes, elemento objetivo, onde há a convicção de sua obrigatoriedade, elemento subjetivo, tá certo? E aí tem um ponto importante. Quando eu falo de fonte informal, costumes, é aplicável, pessoal, às normas não definidoras de infrações penais e de combinação de penas, tá? Então, essa fonte aqui é uma observação importante, certo? Ela se aplica, né, aplicável às normas não incriminadoras, ou melhor, não definidoras, também não é incriminadora mesmo, é não definidoras de infrações penais, e também, pessoal, posso, né, falar não definidoras de combinação de penas. Eu não posso ter um costume ali dizendo que é crime, penas. Não posso ter um costume dizendo que é crime, afirmando qual pena tem que ser aplicada, isso não é possível, tá? Então, eu posso, com isso, né, no âmbito dessa observação, dizer o seguinte, olha só, né, é vedado o costume incriminador. Então, o costume incriminador é vedado, por quê, pessoal? Graças ao princípio da reserva legal. Princípio da reserva legal, tá certo? Então, o costume incriminador, ele é vedado, né? Agora,
ponto importante, algumas observações vocês podem anotar. O costume ele pode atuar como uma causa supralegal de exclusão, seja da ilicitude ou mesmo da própria culpabilidade. Eu posso ter um costume como causa supralegal de exclusão da ilicitude ou mesmo da culpabilidade. São situações que beneficiam, né, o réu. Então, nesse ponto é possível, tá? É possível. Outro ponto, pessoal, costume não revoga lei, tá? Vou até colocar isso aqui também. Isso aqui é importante. Costume não revoga lei. Outra observação aqui, ó. Não revoga lei, tá? O costume não revoga lei. Por quê? Somente lei pode revogar outra lei. Então não existe como, ó, anota isso aí. Não existe costume abolicionista, tá? Não existe costume abolicionista. Então, depois, pessoal, leiam lá o artigo 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, da LINDB, tá? E é um ponto importante também, o STF tem uma decisão que em relação aos crimes contra direitos autorais, antigamente, o pessoal vendia CD pirata, era um costume, né? E o Supremo falou assim, não é porque todo mundo vende, você consegue encontrar CD pirata na rua, até muitas vezes com a conivência das autoridades, que deixou de existir o crime contra, né, os direitos autorais inerentes. Então, o costume ele não revoga a lei. Outro ponto, pessoal, o costume, anota isso aí, é um importante vetor de interpretação das normas penais, tá? Então, assim, é possível usar o costume segundo a lei, né? Até a doutrina fala que é segundo lege. Então, segundo a lei, é possível, tá? Não tem problema, como um vetor interpretativo, não tem problema. Por exemplo, nós temos lá o furto majorado pelo repouso noturno. O que é que vai ser repouso noturno? Vai depender, né? Está no artigo 155, parágrafo 1º, né? A questão do repouso noturno. Então vai depender muito da localidade, né? Ali do local. O que é que vem a ser repouso noturno? Pode ser, se for uma cidade pacata, 7 horas da noite é repouso noturno, uma cidade grande, lá depois das 10, 11 horas da noite, então vai depender muito da localidade. Então é o costume aí, né, nesse caso, funcionando como vetor de interpretação. Tá certo, pessoal? Beleza? Então vamos avançando. Quarto tópico, as fontes, né? São essas aí. Vamos agora ver outro assunto aqui também, né, importante, que trata das características da lei penal. Tá? Características da lei penal. Então, pessoal, a primeira característica da lei penal, vamos anotando aí. Exclusividade. Exclusividade. Temos como segunda característica imperatividade. Imperatividade. E temos como terceira característica a generalidade. Então, exclusividade, imperatividade, generalidade. Pô, pessoal, vamos lá. Por que a lei penal é exclusiva? Ela define frações penais e combina sanções penais. Então, somente ela que vai fazer isso. Então, somente a lei penal que vai definir frações penais e combinar sanções penais. Então, ela é exclusiva nesse ponto. Imperativa quer dizer o quê? Ela é imposta a todos, tá? Ela é imposta a todos. E por que eu tenho essa característica da generalidade? Pois ela dirige-se, pessoal, abstratamente a fatos. Fatos o quê? Futuros, e não a pessoas, tá? A lei penal, ela se dirige a fatos. E fatos futuros. Veremos que tem situações da retroatividade da lei penal e tudo mais, vamos falar sobre isso, tá? Mas, não agora, mas esses fatos são futuros, né? E se dirige a fatos, não a pessoas. A lei penal não vai, né, se dirigir
a pessoas. Isso aí também, né, é um ponto muito importante, tá bom? Não se dirige a pessoas, tá? E aí, pessoal, nós temos também outro tópico aqui, a classificação da lei penal. Classificação da lei penal, tá? Classificação da lei penal. E nós temos aqui, basicamente, duas situações, né? Lei penal incriminadora e temos, né, a lei penal. Eita, B, que é B, deve ser não. Deixa eu só apagar aqui para ele. Então, lei penal incriminadora, a lei penal não incriminadora. Tá. Pessoal, lei penal incriminadora é aquela o quê? Que define as infrações penais, tá? Define infrações penais, combina as sanções penais, né? E nós temos na lei penal incriminadora o preceito primário e o preceito secundário, tá? Preceito primário e o preceito secundário. Então, vou colocar aqui para vocês, só para vocês, né, entenderem o que é isso. Preceito primário e o preceito secundário. Vamos lá. Olha só aqui na lei de drogas. Aqui é o preceito primário, né? É a descrição da conduta em si, que é considerada criminosa, beleza? O preceito secundário é justamente aqui, onde vem a sanção penal. É isso. Preceito primário, tá? É o caput aqui, né, onde define a conduta delituosa. E o preceito secundário é a parte aqui que traz a sanção penal. Então, a lei penal incriminadora ela define penas, né, infrações penais, melhor dizendo, e combina as sanções penais. Então, tem o preceito primário e o preceito, né, secundário, tá certo? E aí, pessoal, nós temos a lei penal não incriminadora, tá? Não incriminadora. E essa lei penal não incriminadora é a chamada, notem, lei penal em sentido amplo, tá? Então, a lei penal não incriminadora é a chamada lei penal em sentido amplo, beleza? E aí nós temos 4 subdivisões, tá? Da lei penal, vou até colocar aqui no quadro, da lei penal não incriminadora, tá? Então, 4 subdivisões aqui da lei penal não incriminadora. Eu vou colocar aqui para vocês, depois a gente explica, né? Tá aqui em azul, mudar a cor. Então, a lei penal não incriminadora, ela tem algumas subdivisões, né? Primeiramente, ela pode ser permissiva, permissiva, tá, pessoal? Ela pode ser explicativa, também chamada, né, de interpretativa, interpretativa. Nós temos, ela pode ser também uma lei penal não incriminadora complementar, certo? E nós temos, pessoal, nesse como subdivisão também da não incriminadora, as leis de extensão ou integrativas, tá? Leis de extensão ou integrativas. Então, leis de extensão ou integrativas, tá? Pessoal, em relação à lei penal não incriminadora permissiva, é aquela lei que, por exemplo, entra as situações de justificantes ou exculpantes, né? Tá? Justificantes, por exemplo, pessoal, artigo 25 do Código Penal, né? Que trata lá das causas excludentes da ilicitude, né? Vamos aqui abrir a legislação para vocês visualizarem, né? Aqui, aqui, ó.
Então, vamos lá no Código Penal, tirar aqui da Lei de Drogas. Ó, vamos lá no Código Penal. Por exemplo, aqui, no artigo 23 do Código Penal, ó, traz as causas excludentes da licitude. Não há crime quando o agente pratica o fato, está necessidade, legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal no exercício regular de direito. Vamos estudar isso mais à frente, tá? Na teoria geral do crime. Então, aqui nós temos as chamadas justificantes, tá? São a lei penal não incriminadora permissiva. Nessas situações é permitido por cometer o crime, que você não vai responder por ele. Por exemplo, né? É isso. E aí, pessoal, nós temos as situações de que exclui a culpabilidade. Está lá no artigo 28, ó, por exemplo, aqui, artigo 28, parágrafo 1º, ó. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, tá? Na chamada exculpante. Então, tanto as justificantes como as exculpantes são exemplos, né, de norma penal não, de lei penal não incriminadora permissiva. E aí, a segunda espécie, né, pessoal, temos a lei penal não incriminadora explicativa, ou também chamada de interpretativa. Exemplo disso, veja só, artigo 327 do Código Penal. Traz o quê? A definição de funcionário público. Olha só, pessoal, considera-se funcionário público, olha isso aqui, para efeitos penais, que, embora transitoriamente sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função. Então, para efeitos penais. Então, aqui está explicando, né, o que é o funcionário público para efeitos penais. Aí aqui os parágrafos 1º e 2º, né, trazem mais algumas explicações também e tal, beleza? Então, exemplo de norma penal não incriminadora, né, lei penal não incriminadora explicativa ou interpretativa. Temos como a terceira subespécie aí, né, norma penal, lei penal, perdão, não incriminadora complementar. É aquela que delimita a aplicação das leis incriminadoras, tá? É aquela que delimita a aplicação das leis incriminadoras. Exemplo, pessoal, disso aqui, está lá no artigo 5º do Código Penal, não é da Constituição não, viu? Artigo 5º do Código Penal, que trata o quê? Da territorialidade da lei brasileira. Ó, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Aí fala o que vem a ser território nacional, vamos falar sobre isso, tá? Teremos uma aula sobre isso aí, fiquem tranquilos, né? Enfim, mais à frente, tá? Aqui ainda na nossa matéria, beleza? Então, pessoal, aqui um exemplo claro de norma penal complementar. Lei penal não incriminadora complementar. Por quê? Delimita a aplicação das leis penais incriminadoras. E, por fim, nós temos as leis de extensão ou integrativa. São aquelas que viabilizam o quê? A tipicidade de alguns fatos, tá? Por exemplo, vamos lá, anota isso aí. Leis penais lei penal não incriminadora, essas leis de extensão ou integrativas, que são justamente, pessoal, basicamente temos o artigo 14, inciso 2, que trata do crime tentado. Por exemplo, não existe um crime de tentativa de homicídio, tá certo? Não existe. Existe o quê? Eu posso responder por homicídio tentado. Aí vou colocar artigo 121, caput do Código Penal, por exemplo, homicídio simples, cumulado com o artigo 14, inciso 2, que trata aqui, ó. Diz o crime: tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Vamos falar sobre isso também, tá? Então, a conduta, o crime tentado, artigo 14, inciso 2, é uma lei de extensão, uma norma de extensão integrativa, tá? E temos também, pessoal, o artigo 29 do Código Penal, que trata do concurso de pessoas, quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas aí combinadas na medida de sua culpabilidade. Fornecer arma pro cara matar, ele vai lá e mata. Foi eu que matei? Não. E por que eu vou responder pelo homicídio? Justamente por conta dessa norma integrativa aí, do artigo 29 do Código Penal, porque eu concorri para a prática do crime, tá certo? É isso, beleza? Então, essa aqui são a classificação da lei penal, tá, pessoal? Bem, vou
encerrar aqui nossa aula. Pronto. Aula que vem, pessoal, nós vamos já, né, trabalhar aí a interpretação da lei penal, que é muito importante, vamos falar sobre isso. E, na sequência, já vamos entrar nos princípios, tá? Que é muita coisa para estudar nessa parte de princípios também. Beleza? Então, é isso, pessoal. Bons estudos. Fiquem com Deus e até a próxima.